Vamos nessa, gente? Dando continuidade, vamos falar agora de dispensa e inexigibilidade de licitação. Anota o conceitinho aí primeiro. Enquanto na dispensa a licitação é possível, na inexigibilidade a licitação é inviável. Repito. Enquanto na dispensa a licitação é possível, na inexigibilidade a licitação é inviável. Ou seja, conclui, na dispensa eu posso licitar, mas a lei me permite a contratação direta. Na dispensa eu posso licitar, mas a lei me permite a contratação direta. Na inexigibilidade, não tem como licitar. Logo, só cabe a contratação direta. O que é contratação direta, gente? É contratação sem licitação. Tá claro? Então, dispensa e inexigibilidade são formas de contratação direta. Mas na dispensa até dava para licitar, mas a lei me permitiu a contratação direta. Na inexigibilidade não tem como licitar. Eu acho que o melhor exemplo de inexigibilidade é o chamado fornecedor exclusivo. Só tem um no mercado. Queridos, se só tem um no mercado, tem como licitar? Não. A licitação é inviável. Tá claro aqui? De boa? Show de bola? Já na dispensa, vamos lá. Vamos pensar em material de escritório. Eu tenho que comprar caneta. Beleza? Caneta lá para repartição. Se você analisar, tem uma papelaria, uma grande rede de material de escritório, ao lado da repartição pública. Se fosse uma empresa qualquer, o que essa empresa faria? Pega alguém do setor de compras, manda descer, vai lá na papelaria, compra a caneta e volta. Gastou quanto tempo? Meia hora. Se é na administração pública, tem que publicar um edital, receber as propostas, julgar as propostas, publicar o resultado, convocar para assinar o contrato, aí no mínimo um mês, se der tudo certo. 3 meses, 6 meses, fácil demora. O que você demora 30 minutos para fazer na iniciativa privada, na administração pública você demora meses. E muitas vezes tempo é dinheiro. Então, dependendo da contratação, se a contratação é de baixo valor, a lei me permite que eu faça a contratação direta. Mas se eu quiser licitar, eu posso licitar? Posso licitar. Mas a lei me permite a contratação direta. Deu para entender aqui? Show de bola? Beleza. Então, vamos lá. Aí, só mais uma coisa. Anota teu caderno ainda. Na dispensa, o rol do artigo 24 é fechado. Na dispensa, o rol do artigo 24 é fechado, /taxativo. Na inexigibilidade, o rol do artigo 25, o rol do artigo 25 é aberto ou exemplificativo. Por quê? Se na dispensa é possível licitar, é porque as regras de dispensa configuram exceções à licitação. Se configuram exceções à licitação, exceções devem ser analisadas de maneira restrita. Já na inexigibilidade, eu não tenho exceções, não dá para licitar mesmo. Então a lei me traz só algumas hipóteses em que a licitação é inexigível. Se você for no artigo 24, eu tenho, salvo engano, 34 incisos. 34 ou 35? Vou ver aqui. Artigo 24... Vamos lá. 35 incisos. Ou seja, 35 hipóteses de dispensa de licitação. Já se for no artigo 25, eu tenho 3 hipóteses de dispensa de licitação. Em que a licitação é... No artigo 25, eu tenho 3 hipóteses de inexigibilidade de licitação. Vamos fazer o seguinte, como a prova gosta de inverter as coisas, vamos começar pela inexigibilidade, para depois a gente tratar das hipóteses de dispensa. Então, vamos anotar aqui. Vamos nessa. Tá aqui. Licitação inexigível. Licitação inexigível. Artigo 25.
E aí vamos lá. Inciso 1. Para aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo. Então, o primeiro caso é no caso de fornecedor exclusivo, ok? Fornecedor exclusivo. Sendo vedada a preferência de marca. Mas Sobral, tu já falou de marca na outra aula. Calma. Vedada a preferência de marca. Vamos entender isso aqui. O que eu não posso é especificar marca para criar uma inexigibilidade. Eu tenho várias marcas no mercado. Ah, eu vou especificar essa marca aqui para poder contratar por inexigibilidade. Isso eu não posso fazer. Eu posso especificar marca quando for tecnicamente justificável. Eu compro daquela marca e faço licitação. Porque eu digo que aquela marca é tecnicamente justificável. Mas especificar uma marca para poder criar, forçar uma inexigibilidade, não pode. Então anota. Comparar o artigo 25, inciso 1, com o artigo 7º, parágrafo 5º da Lei 8.666. 7º, parágrafo 5º, regra não pode especificar marca, salvo se for tecnicamente justificável. Especifico e licito aquela marca. Não posso especificar marca de maneira a criar um fornecedor exclusivo e aí criar uma hipótese de inexigibilidade de licitação. Beleza? Então vamos ler de novo. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição em especial. Esse em especial mostra que é um rol exemplificativo. Para aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vírgula, vedada a preferência de marca, vírgula, devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio local em que se realiza a licitação, ou obra ou serviço pelo sindicato, federação, confederação patronal ou ainda entidades equivalentes. Precisa só desses dois aqui, é o que cai em prova. Fornecedor exclusivo, sendo vedada a preferência de marca, ou seja, eu não posso criar uma inexigibilidade com especificação de marca. 2. Para a contratação de serviços técnicos enumerados no artigo 13. Aí vamos lá. Contratação de serviços técnicos especializados. Aí vamos lá, aqui tem uma maldade. Esses serviços técnicos especializados, eles estão no artigo 13. Aí eu vou dar um pulinho lá no artigo 13, vou voltar aqui. Ó, o 13 fala assim, vamos pegar alguns exemplos aqui. 13. Para fim dessa lei, considera os serviços técnicos profissionais especializados. Trabalhos relativos a estudo técnico, planejamento, projeto básico executivo, pareceres, perícias e avaliações em geral. Então, vou pegar isso aqui, ó. Um parecer, uma perícia ou uma avaliação. A administração precisa fazer a avaliação, sei lá, de uma represa. Quanto é que custa aquela represa? Naturalmente um serviço técnico especializado. Não é qualquer um que avalia isso. Quando for o caso de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal, ou ainda quando for o caso de restauração de obras de arte e bens de valor histórico. Então, esses três aqui tá bom, né? Pô, Sobral, então, para contratar serviço dessa natureza, inexigibilidade de licitação? Não, não e não. Porque o artigo 25, inciso 2, ele não fala que é só o serviço técnico ser especializado para gerar uma inexigibilidade.
Volta lá no 25. 2. Para a contratação de serviços técnicos enumerado no artigo 13. Pum. Aí o serviço técnico mais tem que ser de natureza singular e mais com profissional ou empresa de notória especialização. Então, são 3 requisitos: verde, azul, vermelho. Somados os 3, aí você tem o pressuposto para fazer uma contratação por inexigibilidade. Se você tiver apenas... Ah, Sobral, e se for só a contratação de serviço técnico especializado? Se for só isso aqui, contrata preferencialmente por meio de concurso. Pois é, cara. Então, por favor, não erre isso aqui na prova. Se a prova perguntar como é que se contrata alguém para elaborar um parecer, preferencialmente concurso. Como é que se contrata alguém para treinamento e aperfeiçoamento pessoal? Preferencialmente concurso. Agora, se é para contratar alguém para treinamento e aperfeiçoamento pessoal, mas sendo um treinamento singular, e é um cara, ou seja, um profissional de notória especialização, nesse caso eu posso declarar inexigibilidade de licitação. Porque quem é o cara, o de notória especialização, não vai participar de licitação, meu amigo. Tem pessoas brigando pelo serviço dele. Esse cara não precisa participar de licitação. Então, tá claro aqui, ó. 1, 2 e 3. Coloridinho, bonitinho, para você não esquecer. Se a prova só falar serviço técnico especializado, preferencialmente contrata por concurso, licitação. Se a prova falar serviço técnico especializado, natureza singular, para um profissional notório de especialização, aí, nesse caso, você tem o pressuposto fático para reconhecer a inexigibilidade. Beleza? Só que calma lá. Tem uma hipótese aqui que a gente precisa conversar, que é essa hipótese aqui. Restauração de obra de arte e bens de valor histórico. Ou seja, essa hipótese, ela pode gerar uma inexigibilidade. Mas peraí. Abre, por favor, aí no seu artigo 24. Abra, por favor, no seu artigo 24. Se você for no artigo 24, ele traz as hipóteses de licitação dispensável, né? Ou seja, dá para licitar, mas a lei me permite a contratação direta. Porque qual o problema? A gente fica com a palavra obra de arte na cabeça, aí o cara decora. Ah, tá bom, se falar restauração de obra de arte, preferencialmente concurso. Mas se falar restauração de obra de arte, mais natureza singular, mais profissional notório de especialização, inexigibilidade. Calma lá. Veja comigo o artigo 24, inciso 15. Para aquisição, 24.15, coloca aí. Para aquisição ou restauração de obras de arte e objeto histórico. Porra, Sobral, ferrou. Restauração de obra de arte. Mesma coisa. Então aqui é dispensa. Como assim? Calma lá, jovem. Calma, jovem guerreiro. Para aquisição ou restauração de obra de arte e objeto histórico de autenticidade certificada, desde que compatíveis ou inerentes às finalidades do órgão ou entidade. O final é que é a graça. Desde que compatíveis ou inerentes às finalidades do órgão. É um museu. E a obra de arte é inerente à finalidade do museu. Se o museu vai contratar alguém para reformar uma obra de arte, ele pode fazer isso por dispensa de licitação. Qual é a graça? Porque no caso do museu, não precisa nem ser uma natureza singular e profissional para a especialização. No caso do museu, a regra, vamos lá, para os demais, exemplo, vou dar exemplo. Tem uma obra de arte, sei lá no INSS.
INSS é Previdência Social. Se tem uma obra de arte no INSS, o INSS, regra, tem que fazer licitação? Tem que fazer concurso. Agora, uma obra de arte no Museu Nacional, nesse caso, a restauração pode ser feita por dispensa de licitação. Então, vem cá. Se a prova falar restauração de obra de arte, aqui, ó, mais, acrescentando, ó, mais autenticidade certificada. Autenticidade certificada. E ainda, que seja inerente às finalidades do órgão ou entidade. Exemplo, museu. Ou seja, esse cara, basta restaurar a obra de arte, ele já pode dispensar diretamente. Ele não precisa observar preferencialmente o concurso. Vamos de novo ver se você entendeu. Se eu falar de contratação de serviço especializado, regra, preferencialmente concurso. Se eu falar de contratação de serviço especializado, de natureza singular, com um profissional de notória especialização, inexigibilidade de licitação. Se eu falar restauração de obra de arte, aí você pensa, é um serviço técnico especializado, então preferencialmente concurso. Mas se eu falar restauração de obra de arte por um museu, como a obra de arte é inerente à finalidade do museu, nesse caso aqui, configura dispensa de licitação. Coisa linda, né? 3. Vamos lá. Artigo 25, inciso 3 agora aí. 3. Contratação de profissional de qualquer setor artístico. Vou botar aqui. Você quer contratar a Anitta, a Ivete Sangalo ou o Luan Santana? Quem você gostar? O Wesley Safadão? Não sei. Contratação de artista. E aí você vai pensar assim, diretamente ou via empresário exclusivo? E essa contratação pode se dar diretamente ou ela pode se dar via empresário exclusivo. E aí você vai falar assim, desde que consagrado pela crítica especializada. Aí vamos lá, eu acho muito engraçado isso. Porque assim, se o cara falar assim, ó, eu ouço Chico Buarque. Tipo assim, ninguém critica porque você fala que você ouve Chico Buarque. Por mais que alguns no fundo falem assim, nossa, mas Chico Buarque é chato. Mas eu gosto. Mas é chato, velho. É chato. Mas é MPB, Chico Buarque. Super chique falar como Chico Buarque. Agora, fala que você ouve a Anitta só pra tu ver se não vão te criticar socialmente. Sobral, você ouve a Anitta? Não, mas eu tô falando Anitta lá porque eu tô falando da Anitta, porque ela é famosa, só por causa disso. Mas a Anitta é consagrada pela crítica especializada? Eu acho que é, né? Mas se não for, não tem problema. Depois fala aqui, ó. Ou pela opinião pública. Aí, goste você ou não, a Anitta é consagrada pela opinião pública. Vamos lá. Diretamente ou empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. Show de bola? Beleza. Bom, eu botei aqui as 3 hipóteses, licitação inexigível, atenção na segunda, cuidado não confundir a história da restauração de obra de arte, beleza? Antes de eu falar das hipóteses de dispensa, que são várias, eu vou selecionar só aqui as que eu achar mais relevantes para a prova. Vamos dar uma lidinha aqui no parágrafo 1º.
ele fala assim, considera-se notória especialização. Quem é esse cara? O profissional ou empresa cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior de estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica ou de outros requisitos relacionados com as suas atividades, permita inferir que seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato. É o cara, definitivamente, beleza? Parágrafo 2º, importante, nas hipóteses desse artigo, em qualquer caso de dispensa, se comprovado superfaturamento, a Anitta cobra lá, sei lá, 500 mil reais o show, mas para a administração pública ela cobrou 1,5 milhão, rolou um superfaturamento. Quem responde? Olha aqui. Na hipótese desse artigo, em qualquer dos casos de dispensa, se comprovado superfaturamento, respondem solidariamente pelo dano causado à fazenda pública, o fornecedor ou prestador de serviço e o agente público responsável. Então vamos lá. Se rolar. Aqui. E nas hipóteses. Então eu marquei aqui as 3, né? Deixa eu botar aqui, ó. 1, 2, 3. E nas hipóteses de dispensa, se rolar superfaturamento, eu vou ter responsabilidade solidária. Vamos lá. Nas hipóteses de inexigibilidade e nas hipóteses de dispensa, se rolar um superfaturamento, eu vou ter uma responsabilidade solidária do fornecedor de serviços, tá aqui do prestador de serviços, para não vai fazer pegadinha entre fornecedor e prestador, dá no mesmo, e do agente público responsável. Beleza? Bom, vamos dar uma revisada nesse quadro aí. Tirar uma fotinha aqui. Vamos lá. Então, licitação inexigível, gente. Rol exemplificativo, beleza? Primeira hipótese é quando eu tiver o fornecedor exclusivo, sendo vedada a preferência de marca, ou seja, eu não posso criar uma inexigibilidade. Mas lembrando que numa licitação é possível especificar a marca? Sim, se for tecnicamente justificável. Você não pode especificar para poder criar uma só e criar uma inexigibilidade. Se a prova só falar contratação de serviço técnico especializado, só isso já configura inexigibilidade? Só isso não. Tem que ser um serviço técnico especializado, de natureza singular, com um profissional de notória especialização. Aí configura inexigibilidade. Aqui dentro eu tenho, por exemplo, parecer, perícia, avaliação, treinamento e aperfeiçoamento pessoal, restauração de obra de arte e bem de valor histórico. Se eu tiver que restaurar uma obra de arte e bem de valor histórico no INSS, regra, concurso. Se eu tiver que restaurar uma obra de arte e bem de valor histórico de natureza singular e para o profissional de notória especialização no INSS, inexigibilidade de licitação. Agora, se eu tiver que restaurar uma obra de arte e bem de valor histórico num museu e uma obra de arte tem autenticidade certificada, isso é uma dispensa de licitação. Contratação de artista, diretamente ou por empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. E nas hipóteses, seja nas hipóteses de inexigibilidade e nas hipóteses de dispensa, se houver superfaturamento, responsabilidade solidária do prestador de serviços e do agente público responsável pela contratação. Matamos o 25. Vamos lá. Vamos nessa. Bom, vamos falar agora do artigo 24. Vamos ver aqui as que são mais relevantes. Primeiro,
Vamos falar da dispensa em razão do valor. Então, vou botar aqui. Licitação dispensável. Primeiro, em razão do valor. Aí eu vou ter que dividir se é obra ou serviço de engenharia ou se é o caso de compras em geral. Então, se é o caso de obra, serviço de engenharia ou se é o caso de compras em geral. Aí vamos lá. Ele fala assim, obra, serviço de engenharia até 10% do limite vezes da linha A do inciso 1. A linha A do inciso 1, apertei errado aqui. 23.1a. 23.1a é o limite do convite. Até 330 mil, até 10%, até 33 mil. E compras em geral até 17.600. Mas, Sobral, dá para mexer nesse valor? Dá. Esses valores aqui podem ser o dobro. O dobro. Ou seja, até 66 mil, até 35.200 a dispensa em razão do valor. Quando o contratante... Calma, você que já estudou, não puxe os cabelos antes de eu terminar, tá? Quando o contratante... Peraí, vou botar para baixo, senão vai ficar sem espaço. O dobro. Quando contratante for consórcio público, quando for uma agência executiva, que é uma qualificação que pode ser dada a uma autarquia ou fundação, e quando for uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista. E aqui é que está o problema. Queridão, isso é o texto expresso da Lei 8.666. Só que tem um detalhe. Esse cara aqui hoje tem norma específica, que é a Lei 13.303 de 2016, que é o chamado Estatuto das Estatais. E no Estatuto das Estatais, o limite, no primeiro caso, é de até 100 mil. E no segundo caso, é de até 50 mil. Só que, querido, esse que é o problema de dar aula para concurso. Porque dar aula para concurso, muitas vezes não é ensinar o certo. É ensinar o que pode cair na sua prova, porque o examinador burro não sabe cobrar. Queridão, presta atenção. Se ele pergunta para você a dispensa de licitação numa estatal e entre as opções, vamos lá, vou te dar 3 opções para você ficar tranquilo para a tua prova. E ele coloca a dispensa em razão do valor das estatais é de até 100 mil e até 50 mil em caso de obra, serviço de engenharia e compras em geral. Show de bola, marca feliz. Se ele fica o examinador, sabe o que aconteceu na lei das estatais, ok? Beleza. Se ele falar para você que, em se tratando de estatal, a dispensa, nos termos da Lei 8.666, é de até 66 mil ou 35.200, né? O que vai marcar? Vai marcar essa. O examinador burro não sabe da lei das estatais. Tá, Sobral, e se vier as duas? Marca essa aqui. Porque se ele botou 100 mil e 50 mil, é porque ele sabe da novidade e tá querendo te confundir com a outra. Filho, não tem outra forma de cair. Tô te dando todas as possibilidades. De novo. Se ele coloca licitação nas estatais, dispensa em razão do valor, ele pergunta
Obra, serviço de engenharia, até 100 mil. Compras em geral, até 50. Show de bola, marca, seja feliz. Se ele bota, dispense a razão do valor, quando o contratante for uma estatal, em função da Lei 8666, até 66 mil e até 35.200, marca essa. Tá, e se ele colocar letra A até 100 até 50, letra B até 66 mil até 35.200, marca essa aqui. Porque se ele coloca isso aqui nas opções é porque ele sabe o que acontece na lista de estatais. Show de bola, beleza? Ok. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Outra que eu tenho que falar para vocês aqui é a contratação emergencial. Vamos lá, 2. No caso de emergência ou calamidade pública. Tá? Aí, vamos lá. Nesse caso aqui, o prazo do contrato é de até 180 dias. E esse prazo aqui sendo vedada a prorrogação. Então, contratação emergencial até 180 dias e não pode prorrogar, porque não é possível ter uma emergência que dure mais de 180 dias. Beleza. Agora, vamos falar 3 da licitação deserta. O que é a licitação deserta? Como não está dizendo deserto, tem muita gente no deserto? Não. Licitação deserta é aquela que não veio ninguém. Anota aí. Licitação deserta é aquela que não veio ninguém. Então vamos lá. Não veio ninguém. Ninguém apresentou proposta. Né? E vamos lá. E a licitação não pode ser repetida. A licitação não pode ser repetida sem prejuízo para a administração. E ainda sendo mantidas as condições pré-estabelecidas. Vamos entender o que significa isso aqui. Beleza? Vamos lá. Queridão, você fez uma licitação, sei lá, para contratar 10 viaturas. Pô, não apareceu ninguém. Eu falei, pô, 10 viaturas é muito pouco. Vou nem dar uma dor de cabeça para oferecer proposta à licitação. Você fala, porra, estamos precisando das viaturas. Não apareceu ninguém. Até fazer uma nova licitação vai demorar demais. Já sei. Licitação deserta. Não veio ninguém. Se eu repetir, vai gerar prejuízo para a administração. Vou contratar diretamente. Não eram 10 viaturas? Aí tu contrata 200. Ó, pode fazer isso? Não. Mantidas as condições pré-estabelecidas. Ah, mas agora eu quero 200. Revoga e faz de novo, querido. Quem mandou licitar errado faz cagada. Quem faz cagada faz 2 vezes. Não é assim? Então, ó, entendeu o exemplo? Eu fiz uma licitação para 10 viaturas. Não apareceu ninguém. Você está precisando das viaturas. Então, não pode repetir sem prejuízo. O que você faz? Dispensa a licitação, contrata diretamente e vai lá e contrata 200. Mantidas as condições pré-estabelecidas. Ok? A próxima é a chamada licitação fracassada. 4. Licitação fracassada. Quando é que eu tenho a licitação fracassada? Quando eu tenho propostas. Agora vem a galera, só que as propostas com preços manifestamente
superiores aos do mercado. Vou dar exemplo para entender. Quando eu ver preços manifestamente superiores aos do mercado. Ou esses preços forem incompatíveis com os fixados pelos órgãos competentes. Assim, pô, Sobral, preço fixado por órgão competente, aí quem é velho igual a mim sabe. Época de tabelamento de preços no Brasil, uma das maiores cagadas históricas econômicas que a gente já fez, né? Isso não existe mais, né? Mas ali 866 é de 93, querido. Por isso que trazer essa previsão. Importante na prática é só esse exemplo aqui hoje, né? Mas na prova pode cair os dois. Eu vou comprar, sei lá, galão de água. Preço de mercado, R$5 o galão. Beleza. Então quando você vai fazer a licitação, você vai esperar, né? R$5, R$6, R$4,50, vai circular ali. Licitante apresentou 3 propostas. Primeira proposta, R$18 o galão. Segunda, 22. Terceira, 25. Cara, o preço médio custa 5. O mais barato, 18. Preço manifestamente superior. Tu vai contratar o 18, sabe qual é o mais barato? Tá. Aí nesse caso, basta ser fracassada para contratar diretamente? Não, não basta. Vamos ler o inciso 7. Quando as propostas apresentadas consignarem preços manifestamente superiores aos praticados no mercado nacional ou forem incompatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais competentes. Caso que, observado o parágrafo único do artigo 48 dessa lei e persistindo a situação, será admitida a adjudicação direta. Na verdade, não é mais o parágrafo único. Agora, é o parágrafo 3º do artigo 48. Vamos lá. Como é que funciona o parágrafo 3º do artigo 48? Ele fala assim: quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes o prazo de 8 dias úteis para apresentação de nova documentação ou propostas, facultado no caso de convite, redução desse prazo para 3 dias úteis. Ou seja, eu tenho que ter isso aqui. Mas, acrescenta, abrir prazo para novas propostas. Novas propostas que estejam de acordo com o mercado. E qual vai ser o prazo de novas propostas? Regra, 8 dias úteis. E no caso de convite, 3 dias úteis. Com esses dois requisitos, aí vamos lá, esse mais esse, persistindo o problema, aí você tem dispensa, persistindo o problema, aí você tem dispensa de licitação. Beleza? Show de bola. Segue o baile. Vamos lá. Volta lá. Vamos dar uma olhadinha agora no artigo 24. Eu quero nos incisos 10 e 11. O inciso 10, ele fala: compra. Peraí, deixa eu ver se eu estou na tela aqui. Tô. Compra ou locação, compra ou locação de imóvel destinado, compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento de finalidades
precípuas da administração. Compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da administração. Nesse caso, a instalação e a localização condicionam a escolha. Vamos lá. Eu preciso instalar uma repartição pública do Detran num determinado bairro da cidade para atender aquela população. Eu preciso naquele local, dispensa a licitação. Atender a finalidades precípuas. A instalação, localização condiciona a escolha. Dispensa de licitação. E o 11, para fechar aqui, é a chamada contratação do remanescente de obra. Remanescente de obra ou serviço. Vamos lá. Eu fiz a licitação. Vou botar. Eu fiz a licitação. Vou botar aqui no canto. Aí eu tive a empresa A, a empresa B e a empresa C. Valor das propostas: 100 mil, 120 mil, 150 mil. Logo, critério menor preço, venceu a empresa A. Ok? Vamos lá. Qual vai ser meu ponto aqui? A empresa A largou a obra no meio. A empresa A largou a obra no meio. Se ela largou a obra no meio, o que eu vou fazer? Eu vou convocar a empresa B. Por qual preço? Pelo preço da A. A B é obrigada a aceitar? Não. O que eu faço? Convoco a empresa C. Por qual preço? Preço da A. A empresa C é obrigada a aceitar? Não. Se ninguém aceitar, nova licitação. Mas Sobral, eu vi que outro lugar é diferente, sim. Lá no regime diferenciado de contratações públicas e também no âmbito da lei das estatais. Lá, depois que você rodar todo mundo, você pode convocar o B pelo preço do B, desde que o preço dele esteja dentro do orçamento da administração. Só que isso não existe na Lei 8666. E nós ainda em 2020 estamos com questões com base só na Lei 8666. Então toma cuidado, você está vendo. Repetindo, no remanescente de obra, você chama o próximo pelo preço do vencedor. Que é obrigado a aceitar? Não. Depois chama o próximo pelo preço do vencedor. Que é obrigado a aceitar? Não. Se ninguém aceitar, um abraço. Se fosse no RDC ou na lei das estatais, eu rodo todo mundo. Se ninguém aceitar, aí eu volto pro B, chamo o B pelo preço do B, desde que o preço do B esteja dentro do orçamento da administração. Beleza? Show de bola? Ok. Então, no remanescente de obra, vou botar aqui, atendida a ordem de classificação, no remanescente de obra, atendida a ordem de classificação. Cadê? E nas mesmas condições do vencedor. Beleza? Então, no remanescente de obra, eu atendo a ordem de classificação. Só botar um exemplo aqui, não esquece mais. Chamo o B pelo preço do A, não aceitou. Chamo o C pelo preço do A, não aceitou. Um abraço. Mesmas condições do vencedor, ok? Então, tem uma outra informação que eu quero jogar para vocês aí, que é especificamente sobre o artigo 26, que ele vai tratar tanto das hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitação, ok? Então, vamos só dar uma revisadinha nesse quadro aí. Espera aí.
Vamos lá, gente. Dispensa em razão do valor, obra e serviços de engenharia ou compras em geral. Primeiro caso até 33 mil, segundo caso até 17.600. Mas cuidado que esse limite pode ser dobrado. Quando ele pode ser dobrado? Quando o contratante for consórcio público, agência executiva, ou empresa pública ou sociedade de economia mista. Cuidado que no caso de empresa pública ou sociedade de economia mista, o Estatuto das Estatais traz um limite específico. 100 mil para obras de engenharia e 50 mil para compras em geral. Já te expliquei como é que funciona isso aqui na prova. Emergência ou calamidade pública, prazo de até 180 dias, sendo vedada a prorrogação. Licitação deserta é aquela que não veio ninguém. A licitação não pode ser repetida sem prejuízo para a administração, mantidas as condições pré-estabelecidas. Licitação fracassada, proposta de preços manifestamente superiores ao praticado no mercado ou então incompatíveis com o fixado por órgão competente. E ainda tem que abrir prazo para novas propostas. 8 dias úteis, a regra, convite reduz para 3. Se persistir o problema, aí cabe dispensa. Compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades principais da administração, quando a instalação e localização condiciona a escolha. E no caso remanescente de obra ou serviço, atendida a ordem de classificação com as mesmas condições do vencedor. O A fez o 100, largou a obra, chama o B pelo preço do A. Que é obrigado a aceitar? Não. Chama o C pelo preço do A. Que é obrigado a aceitar? Não. Se fosse licitação na RDC ou na lei das estatais, roda todo mundo. Se ninguém aceitar, chama o B pelo preço do A. Perdão, chama o B pelo preço do B, se o preço do B estiver dentro do orçamento da administração. Aí vamos lá. Eu queria que você desse uma olhadinha comigo agora aqui, especificamente, deixa eu apagar o quadro, senão vai ficar bagunçado. No artigo 26 da Lei 8666. Só para a gente falar de uma norma aqui que se aplica tanto para dispensa como para inexigibilidade de licitação. Vamos lá. Artigo 26. Cadê? Ele fala o seguinte: as dispensas previstas do parágrafo 2º e 4º do artigo 17, e inciso 3 e seguinte do artigo 24, as situações de inexigibilidade referidas no artigo 25, necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do parágrafo 1 do artigo 8º, blá, 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 deverão ser comunicados dentro de 3 dias à autoridade superior para ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo de 5 dias. Sublinha essa expressão final, ó, como condição para a eficácia dos atos. Como condição para a eficácia dos atos. E aí, o que eu quero frisar com você agora? A história do 3 e do 5 aqui, como é que funciona esse negocinho aqui. Vamos conversar. Então, ó, e um outro detalhe. São as hipóteses. Então, vou botar aqui, ó. Condição de eficácia, ó. Condição de eficácia da contratação direta. Só que vai ter uma maldade aqui também. Vamos lá. Ele tem que fazer o quê? Comunicar em 3 dias à autoridade superior. Para ratificação e publicação na imprensa oficial em 5 dias. Só que qual é a maldade? Então, comunica à autoridade superior em até 3 dias, para que seja ratificado e publicado em até 5. Condição de eficácia dessa contratação. Só que, se você parar para analisar com calma, você vai reparar o seguinte, que nessa contratação direta aqui, isso ocorre nas hipóteses de inexigibilidade
e D, dispensa. E aí eu vou até botar em vermelho. Salvo em razão do valor. Olha só a maldade. Volta no 26, porque ele fala: a despesa do parágrafo 2º, blá 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 17, e no inciso 3 e seguinte do artigo 24. E no inciso 3 e seguinte do artigo 24. Ou seja, tirou os incisos 1 e 2. E a dispensa em razão do valor está exatamente no artigo 24, incisos 1 e 2. Ou seja, isso aqui se a prova fizer, derruba todo mundo. Numa dispensa em razão do valor, precisa ter comunicação 3 de autoridade superior para ratificação e publicação em 5 dias? Não. Por quê? Porque ele fala dispensa inciso 3 e seguinte do 24. Logo, ele exclui os incisos 1 e 2. Então, de novo, condição de eficácia para contratação direta. Todas as hipóteses de inelegibilidade e nas hipóteses de dispensa, salvo dispensa em razão do valor. Tem que fazer o quê? Comunicar em 3 dias à autoridade superior para ratificação e publicação na imprensa oficial no prazo de 5 dias. Show de bola? Beleza, querido. Vamos lá. Deixa eu agora aqui. Vamos fazer as questões aí do seu material. Opa. Vamos lá. Então, a primeira questão do seu material fala o seguinte: a alienação de imóveis de entes federados exige, dentre outros requisitos. Já falamos disso, falamos no primeiro encontro. Alienação de imóveis. Primeiro, justificativa de interesse público, certo. E, como regra geral, utilização da modalidade de concorrência, certo. Em todos os casos tem que ter justificativa de interesse público. Em regra, utilização da modalidade de concorrência, porque a gente sabe que pode ser leilão. Por isso que ele falou, regra, utilização da modalidade de concorrência. Perfeito, letra A. Aí vamos lá, segue. Autorização legislativa, justificativa de interesse público e licitação, como regra geral sobre a modalidade de leilão? Não, já sabemos que a regra é concorrência, corta. Letra C fala pregão, corta. Letra D fala pregão, corta. E, observância do princípio da licitação, salvo na hipótese de despesa e inexigibilidade. Isso aqui não tem pé nem cabeça. Então, gabarito A de alfa. Beleza? Show de bola. 2. No tocante aos chamados tipos de licitação, o que é tipo de licitação? Critério de julgamento. Menor preço, melhor técnica, técnica e preço, maior lance ou oferta, né? Dispõe a Lei Federal 8666 que A. Quando a concorrência for do tipo melhor técnica ou técnica e preço, o prazo mínimo para recebimento das propostas será de 45 dias. Lembra? 45, 30, 15 e 5 dias úteis. A concorrência pode ser de dois tipos. Concorrência que envolve técnica, 45. Concorrência só preço, 30. Certo, letra A. Vamos ver o das outras. Vamos lá. B. É vedada a adoção dos tipos melhor técnico ou técnico e preço nas licitações da modalidade de convite. É vedada? Não, não existe essa vedação. Errado. Vamos lá. Próxima. C. Quando a tomada de preço for do tipo melhor técnico ou técnica e preço, o prazo mínimo para recebimento das propostas será de 20 dias. Tomada de preço que envolve técnica, 30. Tomada de preços só preço, 15. Não tem esse prazo de 20. Errado. Letra D. A adoção dos tipos melhor técnico ou técnica e preço para licitações na modalidade pregão é possível, porém limitada à fase de julgamento blá blá blá. Anota. Pregão é do tipo menor preço. Pregão é do tipo menor preço. Anota aí. E letra E. Para a contratação de bens e serviços de informática, a administração pública adotará obrigatoriamente, não tem obrigatoriamente tipo de melhor técnica. Está errado também. Então, 2 ficou letra A. 3. Julga o próximo item relativo a licitações e contratos administrativos. No pregão, para aquisição de bens comuns, mas Sobral, você não falou de pregão, calma que você vai entender. É ilegal a indicação de marcas, exceto quando houver justificativa técnica que indique a qualidade do material a ser adquirido. Então, regra, pode indicar marca? Não, salvo quando houver justificativa técnica. Esse artigo 7º, parágrafo 5º, da 8666, você viu comigo, é aplicável no âmbito do pregão.
que é para a contratação de bens e serviços comuns. Por quê? Porque a Lei 10.520, que é a lei do pregão, ela fala que se aplica subsidiariamente os dispositivos da Lei 8.666, e esse é um que se aplica. Gente, a Lei do Pregão tem 11 artigos, se eu não me engano. A Lei 8.666 tem mais de 100. Então, basicamente, a gente vai aplicar muita coisa da 8.666 no âmbito do pregão. Anota aí, artigo 7º, parágrafo 5º, também serve para o pregão. Regra, não pode indicar marca, salvo se for tecnicamente justificável. Gabarito certo, fundamento também, artigo 7º, parágrafo 5º. 4. A existência de fornecedor exclusivo de determinado produto, é hipótese de inexigibilidade de licitação. Certo? Fornecedor exclusivo, inexigibilidade. Você já viu aqui comigo, beleza? Vamos lá. Questão 5 agora aí. Questão 5 fala o seguinte. Vou passar aqui. 5, volta. 5. São modalidades licitatórias adequadas à alienação de bens pela administração pública. São modalidades licitatórias adequadas à alienação de bens da administração pública, de acordo com os critérios do 666. Alienação de bens em geral. Quais são as modalidades possíveis? Concorrência e leilão. Lembra? Concorrência, por exemplo, os imóveis que já pertencem ao poder público. E concorrência ou leilão para os imóveis adquiridos por dação em pagamento ou em virtude de procedimento judicial. Em relação a bens móveis, regra concorrência. Mas se for até 1.430.000, pode utilizar o quê? Leilão. Vimos tudo isso aqui. Então pode ser concorrência ou leilão. Perceba que na questão 5 ele falou da alienação de bens em geral, sem especificar. Beleza? Olha só a questão 6. Cuidado. Assinale a opção que apresenta a única modalidade licitatória possível para alienação de bens imóveis, olha agora, pertencentes a órgão público do Estado. Se já pertence, então tem que ser o quê? Concorrência. Se ele falasse adquiridos, aí você poderia pensar em concorrência ou leilão. Quando ele falou pertencente, aqui só pode ser concorrência. Por isso que o gabarito é D de delta. Vamos lá. Beleza, D de delta foi, agora é a 7. Questão 7. A legislação prevê a inexigibilidade de licitação. Vamos lá, inexigibilidade. Inexigibilidade, artigo 25. Letra A. No caso de coleta, processamento e comercialização de resíduos sólidos recicláveis, gente, viu isso aqui? Não. No caso de impossibilidade jurídica de competição. O que eu falei para você? Inexigibilidade quando a licitação é inviável, quando não tem como competir. B de bravo, certa. Vamos lá, próxima. C. Compra de peça ou componente durante o período de garantia? Não. Compra de navio e embarcação aeronave? Não. Compra de material pelas Forças Armadas? Também não. Então, beleza. Então, 7 ficou B de bravo. Vamos na 8. Nos casos de inexigibilidade de licitação, a autoridade superior de órgão público possui uma função específica como condição para a eficácia do ato de contratação. Está no quadro. Essa condição consiste em ratificar o atestado de exclusividade? Não, não tem nada disso. B. Realizar pesquisa de preço? Não. Aprovar e publicar o projeto básico? Não, também não tem nada disso. D. Ratificar e publicar os serviços considerados de natureza singular. E letra E. Ratificar e publicar a contratação direta na imprensa oficial no prazo de 5 dias, após receber a comunicação feita dentro do prazo de 3 dias. Coisa linda. Comunicação feita em 3 dias para ratificação e publicação no prazo de 5 dias. 8, gabarito é de eco. Beleza? Beleza. Vamos agora na 9. Com base na Lei 8.666, assinale a opção que indica o regime de execução indireta, essa vimos lá no início, de obra por meio do qual se contrata um empreendimento em sua integralidade. Eu nem mais lembro nada. Se eu quero contratar um empreendimento em sua integralidade, do que eu estou falando, gente? Empreitada integral. Se ainda tivesse dúvida, é só continuar lendo. O empreendimento em sua integralidade, incluídas todas as etapas da obra, serviço e instalações necessárias, sob inteira responsabilidade da contratada. O que eu marquei para você nessa hora? Até a sua entrega ao contratante em condições de entrada em operação. Gente, empreitada integral, beleza? Show de bola. Então, 9 ficou B. Vamos na 10 agora aí. 10 fala o seguinte. Determinado órgão público deseja contratar uma associação de pessoas com deficiência física
para fornecimento de mão de obra. O valor da contratação é de 10 milhões. Preço compatível com praticado no mercado. A associação é de comprovada idoneidade e não tem fins lucrativos. Gente, onde é que a gente encontra isso? Olha aí, artigo 24, inciso 20 da Lei 8.666. Abre aí, artigo 24, inciso 20 da Lei 8.666. O que ele fala? Na contratação de associação de portadores de deficiência física, sem fins lucrativos e de comprovada idoneidade, por órgãos ou entidades da administração pública para prestação de serviço ou fornecimento de mão de obra, desde que o preço seja contratado seja compatível com o praticado no mercado. Então, licitação dispensável, gabarito A de alfa. Beleza? Vamos na 11. Vamos lá. Faltam duas. 11 fala o seguinte: o órgão da administração pública de determinado município responsável pelo recebimento de bens móveis e inservíveis da administração pública pretende se desfazer desse acervo para fins de auferimento de recursos para aplicação em projetos sociais. Gente, alienação de bens móveis inservíveis. Não tem como errar. Qual é a modalidade? Leilão. Aí vamos lá. Letra A, pregão, corta. Letra B, não poderá realizar venda direta para outro órgão da administração pública de outras esferas, sendo obrigatória a realização de licitação modalidade concorrência? Não. Deverá realizar concorrência ou leilão? Não. D, caberá a realização de leilão em razão da natureza dos bens. Por quê? Porque são bens inservíveis. Considerando que o pregão não se destina à alienação de bens. Exatamente. Pregão é para comprar, leilão é para vender. Letra D. E a última para fechar aí, questão 12 agora do seu material. Opa, volta. A área de gestão de determinado órgão público solicitou a abertura de licitação para a contratação do desenvolvimento de um sistema de gestão corporativo. Por desconhecer esse mercado específico, a equipe de TI do órgão solicitou a consultoria de uma empresa de desenvolvimento para a elaboração de minuta do edital e do projeto básico. Pode contratar alguém para ajudar a elaborar o projeto básico? Pode, só que tem um problema. Quando você contrata alguém para elaborar o projeto básico, esse cara que elaborou, essa empresa, fica impedida de participar na licitação. Você viu isso comigo lá no primeiro encontro, no artigo 9º da lei, beleza? Aí continua. Posteriormente, soube-se que a referida empresa também participou do processo licitatório. Podia participar? Não, artigo 9º, não pode. Então vamos lá. A respeito da situação hipotética, é correto afirmar que, de acordo com a Lei 8.666, a participação da empresa de consultoria no processo licitatório é regular ou irregular, gente? É irregular. Então eu já vou tirar letra A, letra C e letra E. Ou é a B ou é a D. B, irregular, dada a ilegalidade de ela fornecer consultoria terceirizada? Não, consultoria ela pode dar. E letra D, irregular, uma vez que feriu o princípio da isonomia. D de delta. Beleza? A gente fica por aqui e eu espero você no nosso próximo encontro. Grande abraço, fique com Deus. Tchau.